No meio da cerimônia do despertar, o improvável acontece. Zack, antes considerado a vergonha da família Dracker, desperta como algo nunca visto. Um imortal, com uma aura dourada única, que desafia todas as regras. Isso chama a atenção de Abel, o seu irmão e inimigo, além de despertar a curiosidade de toda a Academia Dracker. Zack precisa provar sua força contra veteranos e até mesmo professores lendários. Mas quando um misterioso homem surge, capaz de bloquear seus golpes com uma única mão, Zack percebe que o verdadeiro perigo apenas começou. Salve galera, beleza? Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vou contar a história de Zack Dracker. Pra quem já viu os primeiros episódios, a parte 3 começa no tempo que está aí na tela. Então já vai clicando no gostei, que esse vídeo tá bom demais. Se inscreva no canal e bora pra história. Nas montanhas geladas cobertas por neve, ouvimos uma voz que diz: seu idiota, achou mesmo que podia fugir da teia do céu e da terra? Onde está a relíquia anciã? Vemos um homem ferido. Com um sorriso ele responde: malditos, se fossem eu, iriam dizer. Um dos homens ficam nervosos e chama ele de desgraçado, mas seu comparsa o para e diz: relaxa, irei falar com o batalhão principal. Ele ativa a pedra mágica de comunicação e falava: fantasmas do norte verificado, confirmem suas localizações. O batalhão então responde: checando coordenadas, chegaremos em breve. O homem dizia: esse idiota está segurando o braço, mesmo estando cortado, mas porque esse fantasma do norte sabe sobre a relíquia que sua majestade estava procurando. O outro capanga falava: deve ter um motivo, e eu sofri muito por causa disso, por causa desse desgraçado. Me ferrei por vários dias, é meio injusto eu ter trabalhado tanto por causa dele. Eu deveria ao menos aproveitar um pouco enquanto o batalhão principal não chega. O homem caído escuta aquelas palavras em silêncio. Nesse momento, percebemos que seus braços foram arrancados e uma espada estava ao seu lado. Um dos homens está prestes a atacar e diz: é melhor se preparar, fantasma do norte. Não vou parar até você implorar para eu te matar. O outro homem então dizia: vamos decidir a ordem como sempre. Se for cara, vou ser o primeiro. Eles jogam uma moeda para o alto e nesse momento o homem caído morde um de seus braços, que foram arrancados. Ele coloca seu braço direito no lugar, utilizando uma magia e dizia: eu não posso morrer sem fazer nada. A primeira falha ao despertar na família Drack sou eu, Zack Drack. Por ter nascido na grande família assassina de dragões, era algo obrigatório ser um usuário de aura. Com isso, poderia me tornar um cavaleiro, mas se falhasse no despertar, seria tratado como um lixo e expulso da família. Então, para sobreviver, fiz tudo o que poderia para ficar forte. Uma vez, uma pessoa disse: se seu objetivo for apenas poder, no final não terá mais nada. Nesse momento, o homem se levanta e parte para o ataque com sua espada. Naquele momento, a moeda finalmente cai, e antes que o inimigo pudesse comemorar, sua cabeça é decapitada com apenas um golpe. O outro homem fica assustado e Zack dizia em pensamentos: tudo isso sobre poder é besteira. Seus olhos brilhavam e ele ataca o outro inimigo. Com um golpe, Zack quebra a espada daquele homem e rapidamente corta o seu corpo. Ele dizia: nesse mundo, os fracos sempre serão derrotados por aqueles que têm poder. Zack então percebe que o batalhão chegou até ali. Ele então utiliza a magia para colar seu outro braço e diz: seria uma vergonha se eu fugisse. Os homens surpresos falam: como? Ele simplesmente colocou os braços de volta no lugar. É um irregular, mas que nojo. Mas não importa o que ele é, só precisa cortar o pescoço. Zack ataca aquele batalhão e uma intensa batalha acontece. Porém no final vemos o filho da família Drack caído em meio a um mar de corpos. Em suas costas, várias espadas perfuram seu corpo e ele fala: mas que merda. Ele cospe sangue e diz: parece que já vivi o suficiente. Mesmo que não tenha conseguido me vingar, acabei morrendo por causa da relíquia que o imperador queria. Sinto muito, Alicia. Naquele momento, Zack Drack segura a relíquia em sua mão e seu sangue acaba caindo naquele artefato. Uma magia então é ativada. Uma grande vontade despertou o poder ancião. A alma do dragão ancião será conectada à alma daquele que possui a grande vontade. Um procedimento emergencial será feito e o sistema pergunta: Zack Drack, você aceita? Zack dizia em pensamentos: quando chega a hora de morrer, aparece cada besteira. Que saco, faça o que quiser. O sistema confirma o consentimento do escolhido e o poder irreversível é ativado. Uma contagem regressiva se inicia e no final da contagem, Zack acorda.
Porém agora, ele é apenas um garoto. Zack dizia, eu fiquei assim quando abri os olhos, voltei ao passado. Não dá pra acreditar, ainda consigo sentir a sensação daquelas espadas perfurando cada órgão do meu corpo. E esse lugar é familiar. O Instituto de Treinamento da Família Drake, os Assassinos dos Dragões. A família Drake é uma das 3 grandes famílias. O herói que derrotou o dragão maligno, Bahamut, e salvou o continente há 1000 anos, fundou nossa família, Terrakan Drake. E por isso, todos seus descendentes são abençoados com aura. Todos que despertam se tornam cavaleiros incríveis, menos eu. Naquele momento, Zack recebe uma notificação do sistema. Começa a checagem e o mapeamento da alma do escolhido. Foi confirmado que as almas foram conectadas em 100%. A alma do dragão maligno foi combinada com a alma do escolhido. Você adquiriu partes dos privilégios do sistema. É um prazer, Zack Drake. A visão da janela de status foi ativada e Zack dizia, é como se fossem visões mágicas. Foi coisa daquele artefato. Na janela de status dizia que ele era da classe curandeiro, uma classe rara. Com o título abençoado pelo dragão, suas habilidades eram cura, estabilização mental, recuperação de energia e fator sensorial, além de perfuração vital iniciante, corte e morte instantânea iniciante e uma habilidade dracônica que ainda estava bloqueada. Zack fica surpreso, uma memória vem à sua mente, alguém que disse, o povo antigo chamava a aptidão de cada indivíduo de classe, e cada classe possuía uma habilidade. A sua classe é curandeiro e sua habilidade é a cura. Aquele era o mestre de Zack, que em sua outra vida o fez treinar tanto que ele quase morreu. Um curandeiro deveria ser forte. Zack percebe que agora ele já era um curandeiro, estando à frente da sua vida passada, onde despertou essa habilidade. Ele testa sua habilidade e diz, me tornei um curandeiro na minha vida passada, com uns 20 anos, depois da abertura do núcleo de éter. Naquele momento, ele se concentra e desperta seu poder, abrindo o núcleo de éter. Zack dizia, agora tenho certeza, perdi o corpo que adquiri treinando, mas voltei com minhas habilidades e memórias intactas, até que isso é bem vantajoso para mim. E para conseguir usar isso, tenho que descobrir tudo o que ganhei. De repente alguém bate na porta e pergunta, posso entrar, mestre? Não adianta fingir que não está aí. O garoto fica surpreso. Droga, não vi quase nada. Como faço para assumir essa janela do sistema? Um homem entra naquele quarto e Zack fica assustado. Aquele era Decker, o mordomo exclusivo de Zack, que pergunta, ainda não está pronto? Me pergunta o que está fazendo. Zack percebe que o mordomo não conseguia ver a janela de status, mas também não sabia para que deveria estar pronto. Decker fica furioso com o jovem mestre, e em pensamento Zack dizia, parando para pensar, eu morria de medo dele quando eu era pequeno. Mesmo com 32 anos, não consigo evitar o medo que está gravado em meu corpo. Porém, de repente, o sistema ativa a estabilização mental e o medo de Zack some. Zack fica surpreso e o mordomo dizia, já disse o quanto esse evento é importante. Está me ouvindo, jovem mestre? Zack responde que sim. Nesse momento, ele se lembra da outra vida, onde ele foi humilhado no teste de aptidão pancrácio. Está curtindo o vídeo até aqui? Então se inscreva no canal. Estou no começo desse projeto e preciso do seu apoio para postar mais vídeos por aqui. E agora vamos voltar para essa história. Todos os descendentes da família Drake vão para um lugar chamado Instituto ao completar 7 anos. E depois de 5 longos anos, com treinamento e regras rígidas, a cada ano os instrutores avaliam os estudantes por meio do pancrácio, que consiste em competições de combate. Os oponentes são decididos de acordo com a escolha do instrutor, mas também pode ser decidido através de um acordo mútuo. Como não há nenhuma regra em específico, alguns podem acabar morrendo. Esse teste é o que define os rankings da academia, e não temos escolha a não ser dar tudo o que temos. Vemos a arena onde o instrutor dizia, hoje é dia do pancrácio, esse é o teste final. Aquele é o instrutor Van Mark. Eles vão começar. Todos estavam ansiosos e cochichavam. Aquele é o Zack, ele veio de novo, depois do que aconteceu no ano passado. Nossa, se fosse eu nunca mais viria. E ele ainda é um descendente, mas que coitado. Zack ouvia aquilo e dizia em pensamentos, consigo escutar todos vocês. 2 garotos são chamados, esses são Aaron e Gotar. O instrutor inicia o combate, enquanto um se defendia, o outro avança para dar um soco. O garoto consegue se esquivar e acerta um chute no queixo do outro. Vendo aquilo, Zack dizia, acabou pra ele.
Se avançar sem um plano e deixar tantas aberturas, é isso que acontece. Gotha fica incapacitado e a vitória é de Aaron. Zack, quando era mais novo, tremia só de pensar no Pancrácio. Ele se pergunta como era tão idiota. Zack estava com sono, vendo aquelas batalhas monótonas, porém alguém estava o observando. Esse era Leon, que é chamado para enfrentar o Zack. O instrutor pergunta se eles estavam prontos, e ambos respondem que sim. Leon dizia: se rastejou até aqui de novo, parece que não aprendeu com o que aconteceu ano passado. Zack fala que esse cara não mudou nada. Ele se lembra do passado, de quando perdeu aquela luta. Zack se humilhou, pediu perdão para Leon Conrad e implorava por sua vida. Todo ano ele era seu oponente. Alguém deve ter mexido alguns pauzinhos para isso. Zack dizia: minha família iria ignorar isso, dizendo que um verdadeiro assassino de dragões pode superar até joguinhos como este, e esse idiota é meu primo. Na minha vida passada, nunca conheci meus 4 irmãos, mesmo sendo da mesma família. E meus primos, que passam de 10, sempre me tratavam como lixo. É assim que é a família Drack. Leon dizia: parabéns pela coragem de voltar aqui, depois de ter apanhado daquele jeito. Ou melhor, será que o inferior é tão burro ao ponto de não ter aprendido? A estabilização mental de Zack é ativada e ele diz: fazia tempo desde que eu tinha escutado essa palavra. Ei, se me chamar de inferior de novo, não vou ficar parado, entendeu? Leon coloca a mão na cabeça de Zack e o desafia dizendo: seu merda inferior. Zack nesse momento acerta um poderoso soco em seu primo, ativando assim a habilidade morte instantânea, que inflige um dano fatal ao inimigo. Leon grita de dor ao ter seu rosto atingido. Zack dizia em pensamentos: eu só queria apagar ele, mas acabei ativando a habilidade com um soco. O instrutor pergunta o que o garoto estava fazendo, atacou ele sem receber uma ordem. Zack responde: e no campo de batalha, alguém fala preparar e atacar antes de sacar a sua espada, o mais forte é que ganha. O instrutor percebe que aquele garoto estava diferente e Leon diz que estava bem, a luta pode começar. Ele se levanta dizendo: seu inferior maldito, eu vou te matar. Os olhos de Zack brilham e ele pergunta: será que é mais forte do que eu para fazer isso? O instrutor dá ordem para começar. Leon corre na direção de Zack, que se prepara. Eles começam a trocar golpes e Leon, se defendendo, dizia: foi só um soco, enquanto eu estava de guarda baixa, não foi nada demais. Enquanto eu estiver com a guarda alta, ele não pode fazer nada. Agora ele vai usar o punho esquerdo, é óbvio demais. Leon se esquiva do soco de Zack e segura o seu corpo dizendo: é assim que se faz, seu inferior de merda. Porém de repente Leon sente um impacto, vemos Zack caído no chão e Leon paralisado. Ele se pergunta o que acabou de acontecer. O instrutor surpreso dizia: não faz sentido, essa deveria ser a sensibilidade de luta de um garoto de 12 anos. No momento em que Leon desviou o ataque de Zack e tentou derrubar ele, achei que o Leon iria ganhar. Mas o Zack deu um soco no queixo dele e conseguiu se soltar, mesmo que o Leon tinha previsto o ataque dele e ele falhado, ele conseguiu se erguer e dar outro golpe na mesma hora. Isso requer uma concentração e precisão muito boa. Esse realmente é o Zack Drack que eu conheço. Leon ainda estava paralisado e dizia: merda, assim não vai dar, tenho que manter distância. Porém antes que ele consiga fazer algo, sua perna é atingida por um golpe. O garoto fica assustado. Como um lixo igual a ele conseguiu ficar tão forte, Leon tenta dar outro soco, mas Zack conseguiu controlar sua habilidade. Ele ativa o foco sensorial, onde todos seus sentidos ficam em foco e sua capacidade mental fica mais rápida. Zack consegue se esquivar facilmente do golpe. Agora que consegue controlar suas habilidades, vai acabar com isso de uma vez. Zack segura o braço de Leon e o joga com toda a força no chão. Ele ativa a habilidade Perfuração Vital e acerta uma cotovelada que quebra as costelas de Leon. Ele dizia: se meu corpo é fraco, só preciso aprender. Ele começa a acertar diversos socos no garoto, que dizia: isso é demais pra mim. Todos ficam assustados ao verem aquela cena. O chão e os punhos de Zack estavam banhados pelo sangue. Ele dizia: chega desses joguinhos, acabei suando um pouco. Agora consigo ver todos vocês. Venham até aqui para falar o que queriam na minha cara. De repente um dos garotos se levanta e diz: Zack Drack, te escolho como oponente, porque tenho algo a dizer, assim como você disse. O garoto reconhece aquele oponente, é Jaqen Vardek, outro de seus primos. Zack aceita o desafio. Tudo bem, mas você sozinho é muito chato. Liam Stone, você vai junto com ele.
Liam é o servo de Jaqen. Zack dizia, acho que agora sim vai ser uma luta justa. Jaqen pergunta se Zack acabou de insultá-lo e sorrindo o garoto responde que sim. Jaqen fica furioso, vou te arrebentar na porrada. Ambos descem para a arena e o instrutor diz para Zack não atacar até receber a ordem. Zack acha interessante ver essas pessoas novamente. O rei mercenário, Liam. Até na minha vida passada, como servo do Jaqen, ele se juntou à academia, mas por ser um parente distante, ele foi deixado para trás em questão de educação. Ele implorou para se juntar à alta educação da Academia Valhalla, mas eventualmente acabou se juntando à ordem de cavalaria de uma pequena nação chamada Baranon. E assim que Baranon caiu, ele acabou se tornando um mercenário. Mas em tempos caóticos, as pessoas foram cada vez mais em direção às fortes. Com sua longa vida como mercenário, ele se tornou um cavaleiro vermelho e começou seus próprios mercenários de pedra. Ele uniu os 3 maiores grupos de mercenários e logo começou a ser chamado de Rei Mercenário. Quando o Império contratou os mercenários de pedra, Liam entrou nas guerras continentais e eu, junto com as pessoas do norte, enfrentamos Liam como inimigo, apesar de que pode ser diferente dessa vez. A batalha começa e Jaqen desfere um poderoso soco, porém ele logo se assusta. Zack conseguiu segurar o seu golpe. O garoto dizia, eu disse para virem para cima juntos. Jaqen pergunta se Zack acha que ele fará esse joguinho com esses truques sujos. O garoto desfere um chute, porém mais uma vez, Zack se defende. Ele dizia, é melhor analisar antes de dar um chute, você está distraído. Dessa vez o jovem Drake avança, ele concentra seu poder no punho e Jaqen se prepara para defender. Zack dizia, não está com medo demais, não conseguiu prever essa finta, foi por isso que mandei virem juntos. Zack acerta um chute na perna de Jaqen e logo em seguida acerta um soco em suas costelas. Jaqen começa a cuspir sangue e Zack fala que isso não era o bastante. Jaqen grita, Liam, mate esse maldito. Zack se prepara e diz, esse cara, ele também tem 12 anos como a gente, não é? A coisa mais irritante sobre lutar contra ele é o seu alcance insano. Não vou conseguir fazer nada se deixar ele atacar primeiro. Liam se prepara e Zack rapidamente avança. Ele precisa assumir a liderança. Zack desfere vários socos que são defendidos pelo adversário. Ele ativa a habilidade corte que lança uma barragem de ataques no inimigo, interferindo em sua visão. Os outros garotos observavam assustados. Aquilo era insano. Até mesmo o instrutor estava surpreso. Zack dizia em pensamentos, sim, você deve estar curioso, já que nunca viu algo assim antes. Uma pessoa do norte usando técnicas de luta de punhos da região central, onde as espadas dominam. Mas caramba, meu corpo era horrível quando era mais jovem, e estou ficando sem fôlego apenas com isso. Mas tirando isso, aquele físico monstruoso é o problema. Nenhum contra-ataque, nem esquivas. Ele só está recebendo todos os ataques com a guarda alta. Ele era mais agressivo em seu tempo como rei mercenário. Enfim, meu corpo está chegando ao limite. Agora vejo quão forte é o seu corpo. Vou te derrotar através da sua guarda. Vemos Zack concentrando um intenso poder na mão direita. Ele ataca, porém Liam continua em sua posição de defesa. Porém, de repente, ele abre a guarda e desvia daquele golpe, provando que a força desse ataque de Zack era superior. Zack fica surpreso, todos ali têm sentidos insanos. De repente, Liam segura o braço do garoto e o arremessa. Porém, antes de conseguir concluir o golpe, o jovem Zack acerta uma joelhada na nuca do gigante. Seus sentidos aprimorados estavam ativados. Zack aplica uma chave de braço no inimigo e Liam sofre de dor. O garoto Draken dizia em pensamentos, não importa o quão forte é o seu corpo, não pode fazer muita coisa sem oxigênio no cérebro. Porém, de repente, Liam começa a contra-atacar. Ele acerta vários socos no garoto, que começa a cuspir sangue. Liam é um maldito maluco, porém Zack aceita o desafio. Ele aguenta todos os golpes, enquanto aperta o pescoço do adversário. Quem irá cair primeiro? Vendo aquela cena, todos estavam horrorizados. Mas de repente, o gigante Liam cai. Zack saiu vitorioso. E sorrindo, alguém dizia, é isso, esperava pelo menos isso de você. Vai valer a pena te derrotar, Zack Drake. Após a luta, Zack estava de volta em seus aposentos.
Seu mordomo dizia: ouvi falar que acabou se ferindo, está tudo bem, jovem mestre? Zack responde que sim, porém o mordomo queria examiná-lo. O garoto percebe que Decker queria saber se ele possui algum tipo de aura. Ele estende sua mão e de repente uma energia azul passa pelo seu braço. Zack se pergunta se o mordomo seria um cavaleiro azul. Normalmente, para verificar se despertamos, o núcleo de mana é examinado, mas ele está verificando todos os meus pontos vitais. Transferir a aura para outro corpo só para verificar já é muito difícil. Ainda mais desse nível, é possível que ele seja um cavaleiro azul. Nem todos são iguais, são divididos com base na força e controle da aura. O branco é o nível de um iniciante. A maioria das crianças são consideradas cavaleiros brancos. Amarelo, quando desperta a aura e abre o núcleo. Mais especificamente, após a cerimônia do despertar, todos se tornam cavaleiros amarelos. E quando consegue manipular sua aura, você recebe o título de cavaleiro. Roxo é quando consegue transferir a aura para sua espada. Azul já consegue invocar uma espada de aura, e um nível que apenas aqueles que superam o limite conseguem, algo que o rei mercenário Lian e eu alcançamos. Cavaleiro vermelho. Também existem cavaleiros negros, não existem muitos monstros que alcançaram esse nível. Me pergunto como ele chegou nesse nível e acabou virando babá. Não faz sentido, um poder que só 2 pessoas no mundo conseguem usar, não dá para detectar aura com éter. E naquele momento Decker pergunta se o jovem mestre estava escondendo algo dele. O garoto reverte e diz: não é você que está escondendo algo. Ambos ficam em silêncio e Zack fala que estava brincando. O mordomo pergunta como o jovem mestre mudou tanto e Zack responde: pergunta errada, Decker. Precisa perguntar porque eu mudei só agora. Muitas coisas ainda vão mudar. Tudo vai voltar para onde deveria estar. Só observe quieto. Decker acata aquelas ordens e diz que a sala de treinamento estava disponível. Ele deseja um bom dia e Zack diz que o mordomo pode descansar. É melhor manter ele ao meu lado e conseguir o máximo de informações possíveis. O problema é o lado. Não posso ficar do lado da minha mãe, e sim do meu pai ou dos meus irmãos. Essa é uma sala de treino privada, por isso é bom ser um descendente. Sistema, vamos dar uma olhada. Zack percebe que sua habilidade de corte mudou para intermediário. Parece que o nível aumenta conforme uso elas. As habilidades ativam automaticamente de acordo com minhas ações. Eu tinha alguma habilidade dessas antes, e se eu aprender algo novo, será adicionado como uma habilidade, com a diferença entre habilidade de classe e habilidade. O método e ativação é bem parecido, e a habilidade dracônica está bloqueada. Preciso de 10 pontos para desbloquear. O sistema avisa que ele pode adquirir pontos ao matar monstros, e o garoto fala que isso é fácil, já que existem muitas dungeons, mas ele precisa de uma habilidade de nível roxo. Na verdade, porque eu voltei ao passado, o que é esse sistema? Tenho tantas perguntas. Olhando minha classe e habilidades, com certeza tem algo a ver com aquela relíquia anciã. Faltam muitas informações, mas agora tanto faz. Vou fazer o que for preciso para ficar mais forte. Não importa se for com esse sistema ou Drac, há 2 forças neste mundo, a aura que cavaleiros usam e a mana que os magos usam. Usamos aura de acordo com nosso núcleo, e magos usam mana através de círculos. Por serem 2 forças opostas, despertados de aura não podem usar mana e vice-versa, mas nasci sem talento e não consegui despertar o meu núcleo ou círculo. E quando fui abandonado pela família, conheci o mestre. Recebi muitos treinamentos e os mais úteis de todos foram a aura e o núcleo de éter. Meu mestre quem me ensinou sobre o núcleo de éter. O mestre e eu éramos os únicos no mundo que podiam usar éter. Nesse momento vemos Zack concentrando seu poder na espada e desferindo um poderoso golpe. Após o treinamento, ele estava cansado. Só se passaram 2 horas, mas ele estava no limite. De repente, a habilidade de cura é ativada e ele recupera sua energia. As mãos de Zack estavam sangrando de tanto treinar, mas agora ele estava curado. Essa é uma habilidade muito rara que ele nem sabia da existência antes de conhecer o seu mestre. Se Zack usar na frente das pessoas, elas irão o tratar como um irregular. Por isso, não usou na luta contra Lian, e assim que voltou para o quarto, ele curou suas feridas. Zack se recupera totalmente e continua seu treinamento. Já era hora do jantar e a sala de treinamento estava completamente destruída. Uma semana se passa e somos levados até a área compartilhada de jantar. Vemos outros garotos que diziam:
ficou sabendo, o Zack é uma pessoa completamente diferente agora. O que deu nele? Está usando magia negra? Isso nem faz sentido. Ele até quebrou o nariz de um membro de uma das famílias mais poderosas. A garota Reina Trum estava comendo carne. Owen Simmons estava na mesa e diz para os outros comerem. Eles precisam estar de barriga cheia se quiserem treinar mais. O garoto pergunta o que Owens estava falando e ele responde: sua cabeça está tão cheia, com seu complexo de inferioridade, que não reconhece nem um pouco de gentileza. O garoto fica nervoso e bate na mesa, derrubando a carne de Reina. A menina fica furiosa e eles se perguntam o que devem fazer com Zack Drake. Owen, porém, responde: o pancrácio foi ridículo, mas bem impressionante. Esgrima não vai ser o suficiente. Alguém que mal pode levantar uma espada não conseguirá fazer nada. O outro responde: é mesmo, ele só ganhou porque a espada era pesada, e nem faz sentido eu ter perdido para aquele inferior. Um deles diz: todo mundo viu, ele só ganhou de você por sorte. Porém, Reina fica furiosa e responde: sorte? Se é isso o que pensa, então não merece ser um cavaleiro de Drake. Reina sai da mesa furiosa. A batalha de cavaleiros é diferente do pancrácio. Espadas de verdade são usadas. A maioria das mortes acontece nela. Também é quando as habilidades dos alunos são evoluídas. E depois de um ano de treinamento, a cerimônia Drake do despertar de aura finalmente começa. No outro dia vemos o instrutor chamando por Zack. O garoto sobe na arena carregando uma espada enorme. As pessoas criticavam ele, dizendo que uma espada tão longa é ruim. De repente, Reina sobe na arena dizendo: Zack Drake, eu serei seu oponente. O garoto sorri e fala que isso é ótimo. Ele aceita o desafio. Reina fica surpresa por ele conseguir levantar uma espada longa tão facilmente. Agora ela consegue entender. Esse não é o Zack que se lembra. Ele ficou mais forte e quer intimidá-la, porém isso é uma idiotice. Ela não pode deixar seu oponente fazer isso, é só fazer como sempre faz. A garota se coloca em posição de batalha e Zack diz em pensamentos: mesmo aceitando um duelo com alguém como ela, me deixa nervoso. Reina Trum, também conhecida como Cavaleira Relâmpago, ela é uma das cavaleiras ativas na guerra e despertou a aura antes da cerimônia. É considerada uma gênia da próxima geração dos Drake. Faz alguns anos desde que ela despertou a sua aura, mas como ficou aqui, nunca teve a chance de usar. O instrutor autoriza o combate. Reina ataca com sua espada, mas Zack defende. O garoto toma distância, mas rapidamente ela o alcança novamente. Reina tenta atacar pelas costas, mas Zack se protege e é empurrado para trás. O garoto diz que isso foi além do que ele esperava. Eles começam a trocar golpes e as outras pessoas gritavam para Reina acabar com Zack. Porém, o garoto conseguia manipular o combate facilmente, mudando a direção dos ataques dela. Reina dizia: tenho certeza que tinha uma abertura, mas não importa o quão rápido eu seja, ele consegue bloquear com a espada, como se soubesse onde vou atacar. E quando ele faz isso, uma nova abertura aparece. É como se ele estivesse me mostrando isso de propósito. Reina está cansada e Zack estava entediado e esperava mais das habilidades da Cavaleira Relâmpago. É como se ela estivesse lendo um livro e se prendesse no básico, como se faltasse algo. Bom, já que é assim, devo dar um empurrãozinho. Zack se abaixa e emana um ar ameaçador. Reina fica surpresa. É uma postura muito baixa. Ele vai tentar diminuir nossa distância. E quando se trata de velocidade, eu não perco. Venha, Zack. Antes que a garota pudesse concluir o pensamento, Zack já estava na sua frente atacando. Ele era rápido, mas Reina consegue se esquivar no último instante. Enquanto ela mantém distância, poderia reagir aos seus ataques. Zack, porém, não para de atacar, mas Reina tenta correr. Porém, de repente, com sua espada, ele joga algumas pedras em seu rosto. A garota baixa a guarda por um instante e Zack estava logo à frente para atingi-la. Sua espada chega até o pescoço da garota. Morra! Porém, de repente, ela reage e atinge a espada de Zack, que acaba soltando sua arma. As pessoas começam a gritar, falando que ele vai perder. Porém, o instrutor estava surpreso. Eles podem não ter percebido, mas no momento em que Zack ia atacar ela, Reina usou a aura. Antes de entrar na academia, ela disse que jamais iria usar a aura, mas agora sua teimosia foi destruída. Reina estava triste, mas Zack pergunta o que ela estava fazendo. Ele avança de forma feroz. Ainda não acabou. Reina se surpreende, mas sem tempo de reagir, sua garganta é atingida por um soco. Ela começa a cuspir sangue e cai de joelhos. As pessoas começam a gritar. É uma batalha de cavaleiros. Ele usou os punhos. Não podem aceitar isso. Reina venceu.
A garota se levanta e Zack pergunta se ela queria continuar. Ela dizia em pensamentos: ainda não perdi, só deixei minha guarda baixa e acabei levando um golpe. Mas se ele tivesse com uma adaga na sua mão, eu estaria... Reina fecha os olhos e diz que perdeu. Todos ficam em silêncio. Alguns dias atrás, Zack Drake era um lixo. E mesmo em uma das famílias mais poderosas e talentosas, Reina perdeu para ele. Zack é anunciado como vencedor deste combate. Somos levados até um local onde vemos um castelo em chamas, várias pessoas feridas e soldados empilhando corpos. Da janela vemos uma reunião entre dois senhores. O homem de óculos pergunta para Abel Dracker o que eles vão fazer. Aquele garoto Zack conseguiu derrotar a Reina. Abel, que é o irmão de Zack, tomava um chá calmamente e responde: William, você está desesperado. Não falta muito tempo até a cerimônia do despertar. William responde que será em 2 semanas. Abel se levanta e diz que faz muito tempo desde que ele não volta para casa. Ele se pergunta como será essa cerimônia. Abel estava curioso. A vitória de Zack chocou o mundo todo e depois disso ele ficou trancado na sala de treinamento o tempo todo. É chegado o dia da cerimônia. Zack enxuga seu rosto após o treinamento e diz: como foi que virei um cavaleiro vermelho com esse corpo na minha vida passada? Ele abre a janela de status. É como ele esperava. Quando eleva a proeficiência até o limite, o rank da habilidade muda e a proeficiência daquele novo rank começa do início. Na batalha de cavaleiros, ele conseguiu uma nova habilidade e ela já subiu de nível. Zack percebe que alguém estava logo atrás da porta. Esse era o mordomo Decker. Ele avisa o jovem mestre que precisam sair em 2 horas. O garoto pede para ele esperar. Vemos várias carruagens seguindo até um castelo. Zack estava em uma delas e observando a paisagem dizia: já faz um tempo desde que estive no castelo principal. O castelo principal da família Dracker fica em Troy, o verdadeiro lugar onde a família Dracker está localizada. Fica no centro do continente, mas a cerimônia é realizada no local de origem da lenda que fundou a família assassina de dragões. A terra natal da família Dracker, o ninho do dragão raro. Vemos todos os jovens alinhados para a cerimônia. Zack falava em pensamentos: antes eu não sabia, mas se as pessoas que estão aqui são o tipo de gente que só vemos no jornal, e dentre eles devem ter informantes que estão de olho em mim. Não importa, vão ver que não consigo despertar e irão me deixar em paz. De repente Zack sente uma presença ameaçadora e diz: aquele desgraçado está aqui. Abel chegou ali e cumprimentava alguém que dizia: o que está fazendo aqui no dia da cerimônia? Está de olho em alguma criança desse ano? Abel responde que não, mas é algo parecido. Esse ano, meu irmãozinho está participando. Abel Dracker é o segundo filho da família, sendo conhecido como Leão da Espada. Ele avista Zack e diz: olha ele aí. O garoto fica furioso ao ver o seu irmão. Aquele era um cavaleiro genocida. Zack precisa se acalmar. Não é como se pudesse fazer algo agora. No passado, até onde se lembra, Abel nunca foi ver uma cerimônia. Suas ações certamente mudaram o futuro. O garoto fecha o punho e naquele momento a cerimônia do despertar iria se iniciar. O primeiro a ser chamado é Aaron. Ele coloca sua mão em um recipiente cheio de água. No fundo tem uma lâmina que perfura sua mão. O sangue ativa a magia daquela estátua de cavaleiro e um poder azul sobe pelo braço do garoto. Todos os descendentes de Dracker são abençoados através da cerimônia. Com 12 anos, após terminarem o treinamento, abrem seus núcleos e despertam a aura. Aaron estava com um poder azul percorrendo o seu corpo. Ele despertou. O próximo é chamado. A cerimônia é rápida, considerando que a maioria desperta apenas depois dos 20 anos. Entre eles, há alguns casos raros, em que os assassinos de dragões despertam a interferência de mana, junto com a aura. De repente, as luzes de mana se apagam. Todos ficam surpresos. Aquele era um despertado vermelho. O despertar começa como o Cavaleiro Azul, mas dependendo do seu potencial, pode ir até vermelho ou negro. Reina acaba de despertar como uma cavaleira vermelha. Essa é uma despertada de sangue puro. Eles pedem para trazer as luvas. Sem as luvas especiais da família, é impossível um despertado vermelho ter uma vida normal, por causa da interferência de mana. E quando é provado que tem sangue puro, a pessoa recebe o nome da família Dracker. Além disso, recebe o apoio da família, com inúmeros benefícios. O próximo é chamado. Esse é o que todos esperavam. Eles se perguntam como será o despertar de Zack Dracker.
Se ele derrotou a Reina, com certeza será um despertar de sangue puro. Zack sorria, ele nunca imaginou que ficaria na frente daquela estátua maldita de novo. Antes ele era patético, na sua vida passada, a cerimônia de abertura parecia um inferno. A primeira falha no despertar da família Dracker foi o Zack, era um título vergonhoso. O garoto novamente encara este desafio, ele coloca sua mão dentro daquele recipiente e diz que dessa vez será diferente, ele pode curar e até mesmo manipular o éter. Além disso, não desistiu e ficou de pé com sua própria força e diz: faça seu trabalho, sua estátua de merda. A mão de Zack é perfurada e a estátua começa a tremer, porém nada acontece e todos ficam surpresos. Abel nunca viu algo assim antes. Zack retira sua mão e diz que sabia, não tinha muito o que esperar, porém ele acabou criando expectativas por causa de seu irmão. Todos ali presentes ficam sem entender e perguntam: ele não despertou? Isso é possível, mas ele é um descendente. Isso que dá ter alguém de sangue amaldiçoado na família. Como ele ganhou da Reina, ele deve ter trapaceado. Zack diz em pensamentos que aquelas pessoas não mudaram nada. Tanto faz, há várias formas de ficar mais forte sem despertar a aura. De repente o sistema envia uma mensagem: perdão, Zack Dracker, um erro no sistema foi detectado. Detectamos que algumas informações necessárias para a identificação foram perdidas na análise. A autoridade do sistema será usada para inserir as informações faltantes. O talento do usuário foi identificado como curandeiro pelo terminal. Confirmamos que a classe já havia sido liberada. Determinamos que a classe adquirida é rara. Zack fica surpreso e ao olhar para trás, ele vê uma aura vermelha em volta da estátua. As pessoas ficam surpresas. É vermelho, ele é um sangue puro, ele é um cavaleiro vermelho. O sistema dizia, na avaliação do terminal, a benção do dragão na alma do usuário foi detectada. Abel observava seu irmão. Vemos que a espada da estátua brilhava na cor amarela, assim como a aura de Zack. O sistema dizia, o talento sanguíneo, sangue de guerreiro foi despertado. Os talentos despertados foram combinados. Uma nova classe será formada, devido à raridade desses talentos. Zack pergunta o que estava acontecendo. A classe única e imortal foi criada. Está gostando da história? Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal. Isso vai ajudar demais a continuar com esse projeto. Mas agora vamos voltar para a história. As pessoas se perguntavam o que era aquela cor amarela. Isso realmente é um despertar de sangue puro. A luz vermelha apareceu também. Zack não tinha certeza. Não faço ideia do que acabou de acontecer aqui. As pessoas também observam que as luzes de mana estão normais e se perguntam se a estátua do cavaleiro estava quebrada. Não tem como um sangue puro despertar sem interferência de mana. De repente, Abel começa a bater palmas e diz: está tudo bem, 2 despertados de sangue puro apareceram, não deveriam estar felizes? As pessoas ficam assustadas e começam a dizer: sim, são 2 despertados de sangue puro, devemos comemorar. Abel pede para que tragam as luvas de seu irmão. Zack percebe que aquelas luvas são pesadas. Eles chamam o próximo e Abel observava o seu irmão. Em pensamentos o garoto dizia: a intenção é óbvia, mesmo assim ele me ajudou, mas que nojo. A cerimônia foi concluída e seria feita uma festa para comemorar. Todos ali estavam convidados e deveriam aproveitar. Zack acredita que essa festa é inútil, deve ter um centro de treinamento por ali. E de repente, Abel chama por ele: irmãozinho, me diga onde está indo com tanta pressa. E Zack percebe que seu irmão mais velho é muito rápido. Ele não pensava que Abel fosse falar com ele. O homem de cabelos vermelhos e de olhos azuis falava: um despertado de sangue puro, meus parabéns. Ele estende sua mão e Zack diz em pensamentos: um aperto de mão, se eu recusar, ele vai me ver como um alvo hostil. Vou aceitar por enquanto. Zack estende sua mão, mas se lembra de sua outra vida e do desastre que Abel causou. Ele então se nega a apertar a mão de seu irmão. Abel fica surpreso e sorrindo falava: isso é tão vergonhoso, Zack. O garoto estava furioso e diz em pensamentos: não dá, não consigo segurar a mão desse lixo. Abel diz que está tudo bem, ver seu rosto já foi o suficiente. Até mais. Ele coloca a mão no ombro de seu irmão e vai embora. Zack dizia: com certeza vamos nos ver de novo. Ali 2 despertados de sangue puro apareceram. Era o que as pessoas comentavam na festa. Elas falavam: é mesmo, aquela cor dourada que Zack nos mostrou foi incrível. É a primeira vez que isso acontece.
Muitos achavam que ele tinha falhado. Onde será que ele está? Zack estava em seus aposentos e falava: achei que fosse morrer de agonia. Enfim, será que tá tudo bem? Todos os sangues puros possuem a habilidade Interferência de Mana. É uma habilidade que prova que são inimigos dos dragões, seres de mana. Mas como a maioria das coisas possuem mana, todos os membros de sangue puro precisam usar luvas. Sendo um deles, assim que tiram as luvas, problemas acontecem. Zack abre a janela de status. Ele diz que sua descrição está completamente diferente de antes. Ele não recebeu a interferência de mana, mas sim o reflexo de mana. A habilidade reflexo de mana invoca um campo que anula a mana na área. Como ele não ativou, não aconteceu nada com a mana ao seu redor. Antes da cerimônia, ele tinha a classe curandeiro, mas agora é da classe imortal. Zack se lembra que a maioria despertou com uma luz azul, só a Reina que despertou como puro sangue vermelho. No começo, sua aura também estava vermelha, mas ficou amarela. O sistema disse que algumas informações necessárias para identificação foram perdidas, e aquele terminal era a estátua de bronze. Foi depois que o sistema inseriu as informações que a estátua parou de emitir a luz vermelha. Zack se lembra que tinha algo assim: a estátua de bronze não determina se é um despertado ou não, e na verdade as qualidades do usuário baseadas na classe. O vermelho é para as classes raras e amarelo para as classes únicas. A estátua de bronze é uma relíquia anciã que é usada antes mesmo do fundador existir. Agora o conceito de classe também não é mais usado, então só usam a estátua para saber se despertou ou não. E as classes raras agora são chamados de despertados de sangue puro. Incrível como nenhum dos líderes da família tenha percebido isso. Eu consegui pontos de karma. Zack agora tinha 100 pontos e decide usá-los. Ele desbloqueia a habilidade dracônica. Agora é possível ver a habilidade na janela de status. Analisando suas habilidades atuais, ele tem a possibilidade de despertar 3 habilidades dracônicas, sendo o Dragão Real, onde pode forçar inimigos a se submeter através da intimidação, o Olho de Dragão, que ao olhar para algo pode analisar os detalhes do alvo, e Gula, você pode comer muito, bem como digerir muito. Cada uma dessas habilidades custa 30 pontos, tirando a Gula que custa 50. Zack acredita que as melhores são o Olho de Dragão e o Dragão Real, e ele acha melhor desbloquear as que acredita serem mais úteis. A habilidade dracônica, Olho do Dragão e Dragão Real são desbloqueadas, e Zack dizia: pode ser um pouco perigoso testar a habilidade do Dragão Real agora. Então ele ativa a habilidade dracônica Olho do Dragão. Zack esperava ver algo com detalhes naquela sala, mas parece que não tem nada. Ele então abre a janela e olha para fora. Vemos que seus olhos de dragão estão saindo uma aura amarela. Ele sorri e diz que agora faz sentido. A única coisa que dá pra ver daqui é a estátua do jardim. Será que isso vai ser útil? O garoto fecha a janela e fica surpreso. O sistema pergunta se ele deseja ver as informações do objeto selecionado. E naquele momento várias informações dos objetos daquela sala aparecem. O castiçal foi feito em Miquenas. A cadeira e a escrivaninha de Oliveira foram feitas na dinastia Loverne. A cômoda feita pelo Império Murk. Traje cerimonial da família Dracker. De repente, Zack sente um peso em seu corpo. Ele pergunta se todas as habilidades dracônicas são assim. Desse jeito, não vai dar para usar muitas vezes. Uma fumaça saía do corpo cansado de Zack e sua habilidade de classe Cura foi ativada, além de habilidade de classe Energia Infinita. Zack se recupera totalmente e percebe que a cura foi usada sem ele querer. Ele percebe que todas as habilidades de classe foram ativadas. Olhando assim, não parece nada demais, mas na minha vida passada, essa habilidade era diferente e não podia curar qualquer ferida, mas dessa vez é diferente, preciso testar. Zack pega uma lâmina e corta seu braço. A habilidade de cura então é ativada imediatamente. Ele diz que isso não faz sentido. São 5 anos de academia, mas ele pretende se formar em 2. Está curtindo o vídeo? Deixe seu like e bora continuar essa história. Somos levados até a Academia Dracker, a melhor escola de cavaleiros do continente, que todos aqueles que sonham em ser cavaleiros pagam uma fortuna só para entrar. A capital de Troy, onde fica a academia, toda primavera fica ansiosa pelo novo semestre.
vemos vários alunos e Zack, ao andar por ali, percebe: todos os veteranos já são considerados adultos, com um treinamento incrível, mas comparado com os veteranos que vieram do instituto de treinamento, esses caras de famílias influentes já formaram seus grupinhos. Essas famílias são problemáticas pra caramba, e dentre as que apoiam a família Drakkar, há 3 delas que são chamadas de famílias supremas. Trum são os fortes, Siemens são a sabedoria, Waldeck os ferreiros, e esses são os filhos das 3 famílias. Bom, não é da minha conta. Zack segue até o dormitório de luxo, a Mansão Platina. Ele diz que é bom ser um sangue puro. A Mansão Platina possui vários departamentos incríveis, como um centro de treinamento e uma biblioteca. Apenas os melhores estudantes podem entrar nela, e os despertados de puro sangue recebem um andar inteiro chamado Andar Platina. E o privilégio de mestre do andar, Zack é recepcionado por uma empregada que dá boas-vindas e o guia até o andar no qual lhe foi dado. Vários funcionários estavam naquele lugar para conhecê-lo. Zack se perguntava se isso não era demais para um despertado de sangue puro. Um dos mordomos diz que o Sr. Decker estava esperando por Zack. O garoto se encontra com seu mordomo pessoal e pergunta o que ele queria. Decker diz que tem algo para entregar. Aquele era um pequeno baú, onde tinham luvas novas. Zack diz que elas são melhores e Decker fica feliz que ele gostou. Além das luvas, o garoto queria uma nova espada. Ele escolhe uma e pergunta o que Decker achava. O mordomo diz que foi uma ótima escolha, e o garoto dizia: como Troy fica perto da montanha dos gigantes, há ferro de boa qualidade por aqui, bem como ótimos ferreiros. Dizem até que quando nos formamos na academia, a primeira espada é sempre de Troy. Então irei procurar um bom ferreiro, já tenho um em mente. Irei até ele pessoalmente. Então ache-o e faça uma reserva para mim. Zack deixa aquela espada e entrega um bilhete para Decker. O mordomo dizia: Gelion Helbert, é a primeira vez que escuto este nome. Irei procurá-lo agora mesmo. As aulas começam amanhã. Por favor, leia esses materiais. Irei me retirar agora, com licença. Zack analisa aqueles documentos e fala: já que sou o mestre desse andar inteiro, tenho mais liberdade para treinar minhas habilidades dracônicas. De repente, alguém bate na porta. Zack pede para entrar. Era uma empregada que diz: Reina está te convidando para jantar. Zack fica surpreso. Ela também é uma mestre de outro andar. Ele pede para ser levado até ela. E chegando ali, ele se depara com vários alunos ao lado de Reina e diz que isso parece uma máfia. Reina Trum dá boas-vindas a Zack e diz que sente muito. Aquelas eram pessoas da sua família. Eles são um pouco diferentes. Ela pede para todos saírem e Zack diz que estava tudo bem. Ele se senta e Reina dizia: vamos jantar e depois conversamos. Zack diz que é como esperado dela, controlando sua aura usando o próprio núcleo. Parece que ela já vai se tornar uma cavaleira roxa, mas as habilidades dela continuam básicas. Que desperdício de talento. Zack começa a rir ao perceber que a garota come bem mais do que ele. Achei que ela comia muito, mas isso é exagero. A garota dizia: agora que terminamos de comer, vou direto ao ponto. Aceite o patrocínio da minha família, Zack Drakkar. O garoto fica surpreso e responde: caso tenha se esquecido, eu também sou um despertado de puro sangue. Ela fala que ele não entendeu muito bem. Realmente podemos conseguir vários benefícios, bem como o andar de platina que recebemos, mas não apoiam em nada no seu crescimento. Na academia, pode conseguir uma grande quantidade de conhecimento e um treinador para ajudar a evoluir suas habilidades. Sem essas coisas, não importa o quão bom seja, não irá durar muito. É por isso que precisamos de patrocínio. Até mesmo despertados de sangue puro como nós, ou Abel Drakkar, que foi o Cavaleiro Azul mais jovem e agora é um Cavaleiro Vermelho. Ele foi patrocinado por sua família materna, os Siemens. O líder da família Trum não tem exatamente um motivo, mas parece que você não recebeu apoio da sua família materna. Então, irei dizer novamente: aceite o patrocínio da minha família, Zack Drakkar. O garoto balança a mão e responde que não estava afim. A garota fica surpresa e pergunta: mas por quê? Não gostou de alguma coisa? Ele se levanta e responde que não era nada disso. É só que não preciso de nenhuma dessas coisas. E não é como se eu fosse ganhar muita coisa em troca. Vou te dar um conselho muito útil agora. Você coloca força demais na sua espada. Deve ser porque pensa no que os homens irão achar.
Preste bem atenção, Reina. Sua maior habilidade é o fato do seu corpo ser incrivelmente rápido. Não precisa atacar de frente ou tentar ganhar usando força bruta. Só precisa usar sua agilidade para desviar dos ataques do oponente e depois atacar com um golpe preciso. Se conseguir fazer isso, vai ser bem mais forte do que já é agora. O jantar estava ótimo. O garoto vai embora e Reina fica furiosa. O símbolo da minha família é a força. Estou apenas seguindo a tradição. Não ligo para o que os outros pensam. Não, mas ele está certo. Quero ser alguém digna do nome Tron, com um corpo que não foi feito para isso. Ele percebeu isso. Desde pequena, sempre me chamaram de gênia, mas nunca prestaram atenção em mim. Zack Dracker, quem é você? Zack andava e dizia em pensamentos: essa mudança de classe realmente foi impressionante. Treinei a noite inteira e ainda estou bem. Na minha vida passada, achava esse lugar um inferno, mas agora que sou um despertado de puro sangue, parece um paraíso. Poder e dinheiro realmente não é tudo. Não há nada como isso. De repente, um grupo de alunos se aproxima e alguém chama por Zack. Ele olha para trás e um garoto dizia: vejo que vai para a aula especial também. Aquele era Owen Simmons, o terceiro filho da família Simmons, uma das mais poderosas do continente. E como esperado dessa habilidade, que adora criar planos idiotas, ele usava outras pessoas para abusar de mim, conseguindo manipular tudo ao seu redor. Owen dizia: te convidei para jantar ontem, mas não recebi uma resposta. Não recebeu o meu convite? Zack percebe que ele estava fingindo ser seu amigo agora. Ele sorri e responde: então era isso que estava na minha mesa ontem? Owen pergunta por que ele não respondeu, e Zack diz: que engraçado, sou obrigado a te responder agora. Zack fica surpreso com aquelas palavras, e outro garoto dá um passo à frente dizendo: é melhor não ser arrogante com o jovem mestre, Zack Dracker. O garoto pergunta quem era aquele, e sorrindo, ele responde: não me conhece? Alguém como você não saberia mesmo. Zack acha aquilo uma chatice e segue em frente dizendo: sei o quão você quer aparecer legal na frente do seu mestre, mas vai encher o saco de outro. De repente, o garoto ataca e Zack se defende apenas com uma mão. Ele fica sério e o impacto o empurra para trás. Zack percebe que os veteranos já conseguem controlar a aura. Durban Roosevelt se apresenta. Ele é chamado de monstro poderoso. Vou te ensinar a se comportar na frente do jovem mestre. Zack sorri e pergunta: monstro poderoso? Mas você não é nem um cavaleiro formado ainda. É só um lixo. Então vamos brincar. Zack avança rapidamente, em um piscar de olhos ele chega até Durban. O garoto aplica um poderoso soco envolto de sua magia roxa. E Durban, ao receber aquilo, começa a cuspir sangue. Ele é arremessado com toda a força, a muitos metros de distância, e acaba desmaiando. Zack pergunta: alguém além do poderoso Durban quer me ensinar algo? Vamos lá, jovem mestre Owen. Zack sorria e Owen estava sério. Ele passa pelo garoto e diz: você é mesmo impressionante, Zack Dracker. Eles vão embora dali e Zack diz que só queria brincar. A Academia Dracker é dividida em duas classes, de acordo com as regras. Se te falta talento, precisa recompensá-lo com esforço. E a maioria das aulas são feitas de manhã até tarde da noite. Mas na classe especial, você pode escolher quais disciplinas além das básicas quer estudar. A classe especial é apenas para os estudantes de elite. Então, eu tinha muitas expectativas. A maioria dos estudantes aqui são do instituto. Não sei se é uma classe especial ou classe do instituto. De repente, o professor chega e pede silêncio. Um convidado especial veio dar uma palavrinha para os novos estudantes da classe especial. Ele foi o comandante na Guerra do Ocidente, há 20 anos atrás. Um herói que preveniu a invasão do Império apenas com estratégia. Esse é o presidente Howard Dracker. O homem cumprimenta a todos. Ele é o presidente da academia, o herói de guerra Howard Dracker. Além de um herói, ele é um estrategista, mas na verdade ele se tornou isso por causa de uma informação que foi vendida e acabou confundindo o inimigo, ou seja, levou sorte por causa de um traidor. Como um rato desses, pode ser um herói. Além disso, ele que me forçou a ser expulso da academia na outra vida. Por causa disso, fiquei vagando sem rumo por Troy e fui capturado e vendido como um escravo. Você ainda vai pagar por isso, Howard. O professor falava. Creio que todos tenham se animado com as palavras do presidente. Então peguem suas espadas e vamos começar nossa aula diretamente no centro de treinamento.
Eles vão para a classe especial do centro de treinamento. Ali tinha uma arena e Zack pensava: a disciplina de treinamento básico da cavalaria é obrigatória. E na minha vida passada, por eu não conseguir usar aura, uma disciplina que era para ser feita em 3 meses, durou 2 anos para completar. Minha cabeça dói só de lembrar. O novo instrutor dizia: é um prazer, alunos. Meu nome é Andrei e estou encarregado de ensiná-los sobre o básico dos métodos de matar um Sir. Ele era um cavaleiro escarlate, Andrei Dracker. Os alunos começam a se perguntar: quem é ele? Ele tá usando um uniforme oficial de Dracker? Zack conhecia este homem. Ele se graduou na academia mais cedo do que o esperado, mesmo não sendo um despertado de puro sangue, e terminou como o melhor estudante de Valhalla. O gênio do século, que recebeu o nome Dracker, parece que a classe especial tem professores diferentes. Lembro que ele era conhecido por ser bem rígido. De repente, Andrei pede para todos se calarem. Agora que a conversa terminou, vamos começar. Saquem suas espadas. Ele observa Zack, que tem uma espada enorme, e pergunta o que era aquilo. Zack então faz vários movimentos com sua espada gigantesca e diz: como pode ver, é a espada que eu uso. Andrei pede para ele subir na arena. Não sabe que todos os alunos devem usar espadas de acordo com seus próprios físicos corporais. Zack percebe o que vai acontecer. Imaginei que ele fosse reclamar, por isso saquei minha espada daquele jeito. Não tem jeito. E se eu te derrotar usando essa espada, professor? Vai ser mais rápido se eu mostrar para ele. Os olhos de Andrei brilham e ele emana uma forte pressão. A habilidade de defesa mental extrema de Zack é ativada e o professor responde: tudo bem, aluno. Se realmente quer aprender na prática, poderá usar sua espada normalmente, mas caso perca, irei puni-lo e será proibido de participar da minha aula. Andrei saca sua espada e emana uma poderosa aura vermelha. Ele dizia: não se preocupe, não irei utilizar minha aura. Zack diz em pensamentos: que bonzinho, sei qual é a fraqueza dele, então posso derrotá-lo. E sei que Abel está me observando, vai ser perigoso se eu chamar a atenção demais, então não vou usar muita força. Zack se prepara para lutar e avança contra seu oponente. Ele desfere um golpe mirando a garganta de Andrei. O professor, porém, é rápido e rebate com sua espada. Zack dizia: dá pra ver como ele é forte, não vai ser fácil. O garoto começa a atacar de todos os lados e Andrei, sem se movimentar, apenas se defendia. Os alunos, vendo aquilo, estavam surpresos. Os oficiais de Dracker realmente estão em outro nível. Já fazem uns 30 minutos e ele não está com nenhum arranhão. Zack percebe que após 30 minutos de batalha, o professor começa a tremer. Andrei dizia em pensamentos: que energia é essa? Mesmo sem minha aura, eu não deveria ser pressionado assim, mas ele é um despertado de puro sangue, então faz sentido. Zack dizia: a energia dele é fraca, deve ser porque ele está suprimindo sua aura. O método de treinamento de aura da família Dracker é bem único. Durante o treinamento, usam aura o dia todo, até mesmo para comer ou dormir, como se fosse tão natural quanto respirar. Ou seja, é como se o Andrei estivesse prendendo a respiração agora, e acaba consumindo sua energia ainda mais rápido. Zack ataca e o professor se defende. Ele joga o garoto para trás com o impacto das espadas. E Zack dizia: vai ser difícil ganhar dele. Não tem jeito, vou ter que forçá-lo a usar a sua aura. Coisas fáceis não tem graça. Zack ataca utilizando um pouco de seu poder de éter e a luta fica ainda mais feroz e intensa. Porém, mesmo assim, Andrei ainda consegue se defender. Zack dizia: quero que ele pare de pensar e use sua aura automaticamente por causa de uma situação extrema. Zack gira em pleno ar e consegue pousar de pé. Ele ativa sua habilidade de rapidez, o que deixa Andrei surpreso. Aquela velocidade era incrível e ele corre em volta do adversário. Zack então ataca pelas costas, ativando sua habilidade Morte Instantânea. Andrei dizia: habilidade rapidez, como ele consegue usar algo assim? Quando ele percebe Zack atacando pelas costas, já era tarde demais e, para se esquivar, ativa sua aura nos pés. O professor consegue sair do campo de ataque e ativa sua habilidade Técnica dos Assassinos de Dragões, capítulo 1, verso 1, Corte Celestial. Os olhos de Andrei e sua espada brilham em um intenso azul. Zack sorri e se prepara para o impacto. Aquele golpe atinge sua espada e o arremessa para trás. Os alunos estavam surpresos, até mesmo Owen e Reina estavam ali. A espada de Zack fica danificada e ele dizia: isso doeu. O garoto estava cuspindo sangue e sua habilidade de cura é ativada. Ele então solta sua espada e acaba desmaiando. Vemos a cratera que o golpe de Andrei criou na arena. Ele
guarda sua espada e diz: aluno Zack Dracker, não precisa vir para minha aula. Alguém mais quer aprender na prática? Os alunos permanecem em silêncio e soam frio. O professor então diz: vou entender isso como um não. Agora peguem suas espadas. Vemos então Zack na enfermaria. Ele dizia: bom, até que não foi ruim. Mesmo que eu tenha perdido, ele acabou usando aura. Isso significa que ele reconheceu minhas habilidades. No final, ele me tirou da disciplina e eu ganhei mais tempo livre. Foi bom para ambas as partes. O último ataque dele foi o mais básico das técnicas de assassinos de dragões. Capítulo 1, verso 1, corte celestial, mas nas mãos de alguém como ele, possui um enorme poder. Mesmo assim, eu poderia ter ganho dele, já que tenho cura e energia infinita, mas ainda não é o suficiente para ser livre. Para isso, preciso de poder. Um poder que não será superado tão facilmente pelos outros. De repente vemos um velho bêbado ao lado de sua maca. Ele dizia: olha só, é o filho mais novo do Arthur. Zack se assusta e pergunta quem era aquele cara. Como não notei sua presença, mesmo com esse cheiro de álcool, o homem diz: caramba, seus olhos são iguais aos do Arthur. Arrogante demais. Zack acha estranho como ele se refere a Arthur, o líder atual da família. Ele pergunta quem era aquele cara, mas o homem queria saber como Zack fez aquilo. O garoto percebe que estava sendo ignorado e pergunta o que ele queria dizer. O homem então fala: aquele truquezinho, você levou bastante dano antes, mas está curado agora e foi bem rápido. Zack fica atento. Aquele cara percebeu que ele se curou. Sua habilidade de defesa mental é ativada. Ele se acalma e diz que é impossível alguém saber sobre seu poder de cura. Ele apenas responde que não sabe do que o homem estava falando. O bêbado então pergunta: vai me fazer de idiota? Ele ataca Zack com sua mão, que é capaz de cortar a cama em que o garoto estava. Zack então salta rapidamente e se esquiva do golpe. A espada danificada estava ao seu lado e ele se pergunta se aquele era um assassino. Ele joga o lençol para tapar a visão do inimigo, que diz: até que você é habilidoso, moleque. Aquela era a chance de Zack, que ativa sua habilidade rapidez, perfuração vital e morte instantânea. Ele ataca rapidamente com sua espada e diz: vou acabar com ele antes que faça isso comigo. Zack desfere um golpe com todos aqueles poderes, porém o homem, mesmo sem enxergar, consegue parar a sua espada com apenas uma mão. Ele segura a lâmina facilmente e diz: você sabe improvisar muito bem, por acaso é um mercenário? Seus olhos brilhavam e com medo Zack se pergunta: mas quem é esse cara? Antes de continuar a história, quero agradecer aos membros do canal. Vocês ajudam demais a continuar com esse projeto. Quem é membro aqui do canal pode assistir os vídeos antecipadamente, sem nenhum anúncio, acompanhar as lives exclusivas e baixar as artes de capa dos vídeos em alta qualidade. É o preço de um refri e estou te esperando no clube de membros. Mas continuando, Zack Dracker se pergunta quem diabos era aquele cara que apareceu na enfermaria. Ele diz que o garoto combina mais com um mercenário do que um cavaleiro. Zack diz que é a primeira vez que se sente assim, desde que conheceu seu mestre, alguém que age como se soubesse de tudo e possui um poder que poderia matá-lo se quisesse. Deve ser um cavaleiro vermelho. O homem emanava uma aura vermelha e dizia: porque está usando uma espada longa? Se é habilidoso, não faz sentido usar essa coisa. De repente alguém chega ali e abre a porta. Aquele era o professor Andrei que falava. Então estava aqui, Sr. Dexter, o jardineiro. O homem bêbado coça a orelha e Zack se pergunta se aquele cara era mesmo um jardineiro. Dexter pergunta como ele o encontrou ali e chama Andrei de babaca. O professor apenas responde que estava no centro de treinamento antes. Dexter diz que ele sempre acaba com a graça. Andrei fala para Zack que ele já pode ir se estiver bem, porém Dexter chama pelo garoto. Quando tiver tempo, venha na estufa, a oeste da academia. Vou te ensinar uma coisa legal. Zack vai embora dali e diz que não quer. Dexter grita, chamando ele de arrogante e falando que é igualzinho ao Arthur. O garoto se pergunta como esse cara é o jardineiro. Só um idiota acreditaria nisso. Ele deve ser forte o suficiente para chamar o líder atual Arthur Dracker de forma tão natural. O único discípulo que ele teve a vida toda foi o Andrei, o cavaleiro da tempestade Duque Dracker. Essa é sua verdadeira identidade. Um homem que possui a força para acabar sozinho com o Império.
mistério, um dos Cavaleiros Negros. Do nada ele desapareceu e deixou todo mundo aflito, mas ele estava escondido na academia e o Andre deve ter seguido ele até aqui. Ele é realmente aquele duque assustador e cruel, deve ter um motivo para isso, afinal ele é um Cavaleiro Negro. Agora ele está interessado em mim, mas é errado aceitar algo dele só por causa disso. Se for para me ensinar algo, é melhor que seja a visão. Vou transformar esse interesse em obsessão. Vemos o professor de teoria mágica Painon. Ele pergunta se alguém sabe o que acontece naquela questão. Os alunos estavam morrendo de sono e dormiam nas cadeiras. O professor diz que está tudo bem. Ele iria explicar a resposta, mas Zack o interrompe, dizendo que usando uma fórmula de mana desse jeito poderia sofrer danos. Ele também diz que não entendeu muito bem a teoria de conversão de mana que o professor explicou. Painon fica surpreso e empolgado. Ele começa a responder, dizendo que é a primeira vez que alguém faz uma pergunta. A aula finalmente termina e os alunos indo embora diziam: nem faz sentido ensinarem teoria da magia em uma academia de cavaleiros, mas que saco, vamos indo. Zack permanece na sala e diz em pensamentos: foi bem fácil de entender, ele não é um professor ruim. Quando o Zack estava indo embora, o professor o chama. Ele diz que não é nada demais, é que finalmente parece que tem um aluno depois de tanto tempo. Se tiver mais alguma pergunta, sinta-se à vontade para vir à minha sala quando quiser. Sei de muitas coisas, já que me formei na Universidade de Magia de Delphi. Zack fica surpreso, por isso ele não parecia uma pessoa qualquer, mas não pensei que ele tivesse estudado em uma universidade de magia tão renomada. O garoto agradece ao professor, não há nada de mal em ser amigo de um mago. Além de que eles são bem inteligentes, é melhor ter ele como amigo do que um cavaleiro idiota. Senhor Painon, vamos ver o quão útil você vai ser. Zack de repente sente algo. Ele observa que Dexter estava deitado naquele banco. Ele tem mais paciência do que ele esperava. Afinal, já faz uma semana. O homem pergunta se o garoto já terminou e pergunta por que ele não foi na estufa. Não entendeu que quero te ensinar algo muito legal. Zack já disse que não quer e o homem fica nervoso. O garoto não sabe nem o que é. Zack Dracker fala que o jardineiro é uma pessoa forte, ele sabe disso, mas estava ocupado demais com seu treino pessoal. Dexter fala que isso realmente é importante, mas até parece que ele falaria isso de verdade. O homem rapidamente se move para trás do garoto, ele concentra sua aura na mão. Zack fica surpreso com aquela velocidade, porém quando iria se virar, é atingido por um golpe na nuca. Ele desmaia e depois acorda em um jardim. O garoto pensava: eu não imaginei que ele fosse me apagar. Essa semana deve ter acabado com a paciência dele. Aqui é a estufa. O homem dizia: levanta, moleque. O garoto pergunta se ele foi sequestrado e o bêbado responde que foi isso mesmo. Moleque, eu estou interessado em você. O homem estava sorrindo e Zack pensa que Dexter nem consegue esconder. Deve estar ansioso. O garoto se levanta e ativa a habilidade de rapidez. Ele corre rapidamente, dizendo que precisa sair dali. Porém, de repente, o jardineiro aparece na sua frente. Ele era muito rápido também. E Zack muda de rota e corre para o outro lado. Mas novamente o homem aparece de repente. Ele para antes de ser pego por aquele cara. E em pensamentos, ele imagina que esse cara está apenas brincando com ele. Tenho que distraí-lo. O garoto pergunta por que Dexter estava interessado nele, e o homem pergunta como o garoto se curou tão rápido naquele dia. O garoto fica surpreso, mas logo ele sorri. Então esse era o motivo. Se está curioso, é só descobrir você mesmo. O homem começa a pensar, e rapidamente ele desaparece. Zack fica em alerta. Aquele cara sumiu. Ele começa a procurar e se pergunta onde o jardineiro estaria. E de repente uma arma vem voando em sua direção. O garoto Dracker se assusta, mas consegue se esquivar no último instante. Aquela era uma espada que veio girando na sua direção. E de repente ele segura aquela arma e se prepara para lutar. O garoto pergunta o que foi isso. E de repente, entre a poeira, o jardineiro se aproxima dizendo: não quer que eu descubra? Assim vai ser fácil, então vamos fazer uma aposta. Se acertar um golpe em mim, vou fazer qualquer coisa que me pedir. O garoto se prepara para o combate e dizia: tal discípulo, tal mestre. De repente os olhos do homem ficam vermelhos e ele falava: se você perder para mim, vai me contar o seu segredinho. Estão gostando da história? Não se esqueça de deixar o gostei, mas continuando, a estufa estremece. Vemos o jardineiro que acaba de se defender de um ataque. Em pensamentos ele se perguntava: o que diabos é esse moleque? Dentro daquele lugar, vemos uma enorme poeira de fumaça. O homem diz que já fazem 3 horas que eles estão se enfrentando. Não é como se ele fosse tão resistente, mas
ele continua levantando. Vemos o garoto Dracker se levantar de uma pilha de escombros. Ele estava com a espada na mão e o observando atentamente. O jardineiro não acredita nisso. Vemos que Zack tem alguns arranhões e de repente o sistema ativa sua habilidade de classe, a cura, e também a habilidade de classe Energia Infinita. O garoto fica sério. Em pensamentos ele diz que poderia ficar ali o dia todo. Ele não vai perder essa aposta. Dragão real, não usei porque poderia ser perigoso. E ele é um cavaleiro negro. Zack Dracker avança, seus olhos começam a brilhar. Esse poder é o mesmo de sua outra vida. Vemos o seu reflexo do passado. Ele diz: vamos continuar. O jardineiro sorri e dizia: esse olhar, beleza, pode vir pra cima. Zack começa a concentrar o seu poder em volta de seu corpo. Sua habilidade rapidez é ativada. Porém agora, uma energia roxa estava em volta dele. Ele estava muito mais rápido e forte. O garoto desfere um poderoso golpe, cheio de energia com a espada. O jardineiro se esquiva. Ele dizia: continua dando os mesmos golpes. É rápido, mas não é tão forte quanto o da garota da família Tron. Mas é como se fosse veneno. Esse moleque é persistente demais. E se eu usar um pouquinho de aura? O homem retira a mão do bolso envolta com aura. Ele se defende da espada de Zack. Porém, naquele momento, a habilidade dracônica do garoto é ativada. O dragão real. O jardineiro tem a sensação de um dragão gigante e estar o observando. Ele rebate a espada com toda a força e quebra sua lâmina. Dexter suava frio e pergunta o que acabou de acontecer. E de repente, uma intensa nuvem de poeira se forma. O homem percebe que Zack bloqueou sua visão, porém assim seria difícil achá-lo também. Porém, naquele momento, saindo da nuvem de fumaça, vemos o garoto que ataca o jardineiro pelas costas. Mesmo com a espada quebrada pela metade, ele ainda consegue desferir um golpe com sua habilidade dracônica. O garoto ativa o olho do dragão e um de seus olhos fica amarelo. Ele consegue observar o alvo de dentro da fumaça e desfere um golpe, mas Dexter consegue se esquivar. Zack então desfere outro golpe que passa no meio do corpo de Dexter, porém era apenas uma ilusão. Vemos a marca de suas pegadas no chão e de repente um intenso vento começa a rodear o garoto. Ele dizia: isso é a visão do Duque. Ele criou uma tempestade de vento só correndo. É por isso que ele é chamado de Cavaleiro da Tempestade. O Duque aparece atrás do garoto e diz: a aposta. Porém Zack se vira rapidamente e ataca, mas era apenas mais uma miragem. Ele se pergunta o que é isso, mas ao olhar para frente percebe o Duque atacando. Seu punho estava cheio de aura e ele já estava perto demais. O Duque falava: digamos que foi um empate, moleque. Ele acerta Zack, que começa a cuspir muito sangue. A espada quebrada cai de sua mão e com o impacto daquele golpe ele é jogado a muitos metros de distância. O sistema avisa: você excedeu o limite de fadiga e sua habilidade não pode ser usada. Caído, o garoto estava sangrando e dizia: realmente, tal mestre, tal discípulo. E para sua segurança, o sistema bloqueia sua consciência temporariamente. O garoto observa o jardineiro se aproximando e sua vista se escurece. Ele acorda em outro lugar. Aquele é o seu quarto. Será que o Duque o levou até ali? Zack diz que quase ganhou, mas o adversário é um cavaleiro negro. O garoto fez tudo o que podia e ainda não foi o suficiente. Repetiu o mesmo ataque centenas de vezes e ele acabou baixando a guarda. Consegui até criar uma abertura usando o dragão real e usei o olho do dragão para acertar ele, mas não funcionou. A técnica que ele usou no final com certeza é a visão. Acabei desmaiando porque usei as habilidades dracônicas, mas graças a isso consegui ver a técnica dele. Ele treinou seu corpo até o limite e se moveu tão rápido que mal consegui ver. Até o Andrei, que era fraco fisicamente, se tornou um cavaleiro vermelho. Deve ter sido graças à visão. É uma pena que eu tenha perdido a oportunidade de aprender, mas foi uma boa experiência. Dragão real, uma intimidação que nem um cavaleiro negro resistiu. Então alguém normal vai sucumbir a mim assim que eu usar de novo. De repente a janela do sistema aparece. Você possui uma mensagem não lida. O garoto se pergunta o que era aquilo e o sistema envia várias notificações. Sua habilidade de Rank D, rapidez, evoluiu para Rank C, os passos rápidos. A alma do usuário ficou mais forte conforme sua vontade cresceu. Além do crescimento da alma, funções de administrador do sistema serão desbloqueadas. Agora é possível desbloquear as seguintes funções com pontos de karma. Zack fica surpreso. Função minimapa.
pode visualizar parte de um terreno no formato de um mapa, 20 pontos de karma para desbloquear. Inventário, pode guardar itens de tamanho limitado, 20 pontos para desbloquear. Livro de missões iniciante, missões e tutoriais que podem aumentar a eficiência e força do usuário, 45 pontos para desbloquear. Ele possui 40 pontos e diz que esse negócio é estranho. Pela descrição, não consegui entender esse inventário. Vamos ver ele primeiro. O garoto ativa a função inventário. Agora ele pode guardar itens específicos nele. Ao tirar um item, é só pensar o nome do item ou formato. Dependendo do tamanho e do peso do item, o espaço ocupado no inventário pode variar. Se quiser mais espaço, use pontos de karma para expandi-lo. Zack fica pensando, para tirar ele só precisa pensar no item, então para colocar deve funcionar do mesmo jeito. O garoto pega sua espada quebrada e pensa, guardar no inventário. Nesse momento, uma intensa luz consome a espada e faz ela desaparecer. Ele fica surpreso, a espada sumiu e ocupou 2 espaços dos 28 que tem no inventário. Então é isso que significa tamanho e peso do item. E para tirar, é só pensar de novo. Ele pensa que a espada começa a surgir na sua mão. O garoto fica surpreso. Isso é mais útil do que uma caixa do subespaço, como esperado do sistema. É um artefato bem caro. Carregar itens por aí sempre foi muito difícil. E como o inventário usa pontos de karma, posso aumentar se eu precisar. Isso chega a ser ridículo. Nível administrativo baixo. Como será que é o nível mais alto? O valor dos pontos geralmente é bem alto, tenho que usar com cuidado. Então será que devo mudar meu plano? De repente alguém bate na porta. Posso entrar, mestre? Aquele era Decker. Zack pergunta o que foi, e ele diz que tem uma mensagem. Disseram que se falasse que era o jardineiro Dexter, ele reconheceria. Zack fica surpreso. Ele sorri e pega aquele bilhete que estava escrito: moleque, se quiser tentar de novo é só vir. Vamos dizer que foi um empate. Zack percebe que ainda não falhou, então é isso que o empate significa, ou seja, ainda tem chances. Zack fica empolgado, mas Decker ainda tem algo a falar. Encontrei o ferreiro que requisitou da última vez. O garoto pergunta sobre a reserva e o mordomo responde: tem um problema, o ferreiro rejeitou a reserva. O garoto fica surpreso e não entende por quê. E nesse momento vemos o ferreiro debruçado sobre o balcão. Em sua loja, as armas estavam espalhadas no chão. Ele estava bêbado e dizia: eu não quero fazer nenhuma arma. Não perca o próximo episódio dessa saga aqui no canal. E até a próxima.